Estamos ao vivo, turma. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui. Canal da Metodologia. Mandando aí mensagem para a turma. Vamos ver a turma já entrando. Dorita já entrou aqui. Dorita, você já pode me mandar um convite aqui que eu já coloco a senhora aqui com a gente. Muito bom tê-los com a gente aqui, todos vocês. Falando um pouquinho de trabalhar valores virtuosos com crianças em casa, né? A gente trabalha muito com crianças, com jovens aqui no nosso canal da Metodologia. E hoje a gente vai trazer uma pessoa espetacular aqui com a gente. Eu já vou colocar ela aqui, mas antes aqui eu já vou colocar aqui junto, porque a gente já começa começando mesmo, viu? Não tem essa não. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, ó, cadê, ó? A Rose sempre com a gente, Rafael, Preta, todos aqui juntos. Vai entrando aí a turma, daqui a pouco a gente consegue um número gigantesco. Eu já vou chamar a nossa convidada, então ela já está preparadíssima para entrar nessa live. Então por que não? Aqui a Dorita, vamos ver aqui, Dorita Porto com a gente. Entrando aqui. Olá! Dorita Porto! Tudo bem, Gustavo? Que Tudo alegria! bem? Que prazer tê-la com a gente. Nossa, o prazer é todo meu, todo Ó, meu. o que eu recebi de mensagem de amigos, viu? A Kátia aqui do Hugo Oinishi me mandou mensagem, o André Fiore me mandou mensagem, a Paty, todo Verdade. mundo te conhece? Todo mundo te Todo mundo conhece? me... Pois é, você vê só que figurinha fácil que eu sou? Nossa Senhora, viu? A hora que a gente fez o convite, eu fui lá, entrei, fui pesquisar, né, a Dorita. Conhecia pouco do seu trabalho, infelizmente, mas agora já sou um grande fã, viu, Dorita? Que Espetacular aí. bom! Eu já era fã sua, eu já era antes. Vamos Eu ter um grande ganhei. papo aqui. Eu vou te apresentar aqui formalmente para a turma, que eu tenho aqui os seus dados aqui. É o seguinte, mãe de três, é isso? Isso, Quem isso. são os filhos? Quais são os filhos? Qual o nome? Ciro, Carlos e Eduardo. Aí, Ciro, cara, só homem, só sabe fazer homem, né, Dorita? Só E homem, aí, só homem. mas tem sete netos, deve ter algumas netinhas também nesse meio, né? Uma Ou tudo. só, uma Olha só. só. Eita, nós. 6 homens e uma mulher. É uma Ó, tristeza aqui, só homem. mulher, uma mulher casada, 47 anos casada, não é pouca coisa, não. E É verdade. só isso já te daria uma pós-graduação em casamento, mas além disso, a senhora, posso chamar de você? Ah, pode chamar de você, pelo amor de Deus. Pode, aqui, respeitando. É Master em Matrimônio e Família pela Universidade de Navarra, na Espanha. Até ontem que eu te liguei, eu falei assim, mas o que é isso? Formada em Matrimônio e Família pela Universidade de Navarra, coach familiar, orientadora do Colégio Catamarã, autora de vários livros, né? Pais Inteligentes, Filhos Resolvidos e Comunicação Familiar. Então, para quem não conhece, para quem está acompanhando a gente aqui, manda a setinha, convida a turma aqui para a nossa live, porque essa live aqui vai ter muito assunto legal. A Que Dorita tem um legal. canal super legal, a turma aqui do nosso canal da Metodologia que não segue a Dorita pode seguir, que tem informações fantásticas ali, muito legal os comentários. E acho que nessa introdução aqui, Dorita, fala um pouquinho de você. Você é formada em matrimônio e família, eu até fiquei curioso, né? Matrimônio e família pela Universidade de Navarra, né? Como é que é isso? Me fala um pouquinho de você aí para a gente iniciar, para a gente aquecer. Então, eu sou formada em matrimônio e família, quer dizer, é um curso que não existe aqui no Brasil. É um curso que existe só na Espanha. E eu entrei de curiosa, queria saber o que era isso, eu queria aprender um pouquinho mais, né? É um curso super exigente, que a gente estuda Muito bem. 36 matérias sobre matrimônio e família, então tudo que tem relação com família. E eu cheguei à conclusão, estudando aí, que tudo tem a ver com família, tudo. A economia tem a ver com família, a psicologia, a medicina, o esporte, a antropologia, a filosofia, tudo tem a ver com família. Então, é um curso que me deu uma visão muito ampla da família, sabe? Uma visão muito grande mesmo, e que ajuda bastante para que eu possa ajudar as pessoas. Então, esse curso, eu fiquei esperando até que esse curso começasse aqui. Você está escutando bem? Está dando um Estou escutando retorno muito aí? bem, pode continuar, Tá? estou escutando muito bem. Esse curso, alguma época virá para o Brasil, ainda não tem aqui no Brasil. Mas eu achei que muita gente ia fazer, mas é um curso muito exigente, sabe? A gente tem que estudar, tem que ter muita disciplina.
Muita disciplina, porque para estudar, assim, é semipresencial, então você tem que fazer muita coisa sozinha mesmo, né? Então, eu acho que eu aprendi muito, sabe o quê? Eu aprendi muito mesmo a estudar bem, sozinha. Porque eu gosto de estudar e continuo estudando sempre, né? Então, eu acho que isso é uma falha, às vezes, na educação da minha geração, dessa geração, dos pais, é que depois que saíram da escola, param de estudar. E a gente tem que continuar estudando. E olha que curiosidade, você está trazendo uma informação aqui que é legal, porque a hora que você coloca numa situação do Covid-19, na situação como a gente se encontra hoje, a gente está aprendendo a se conectar com nós mesmos, né? A gente está aprendendo Exato. a ficar dentro de casa, a estudar, a fazer tudo aquilo que a gente aprendeu durante anos e anos, agora a gente está colocando à prova dentro da nossa própria casa. Exatamente. E acho que uma das coisas que me chama a atenção é tudo aquilo que eu aprendi dentro do esporte, os valores que o esporte traz, e aí tem muito a ver com o nosso tema aqui, né? Como que os valores interferem na vida das pessoas, como que a gente trabalha os valores dentro de casa, e muito do que a gente fez dentro da metodologia foi pautada nisso, né? Foi pautada em valores virtuosos, na forma como você... eu estou falando de esporte, estou falando de metodologia, estou falando dentro de casa, mas dentro do esporte, o aprendizado que a gente tem, ele impacta impactou a minha vida, a vida da minha esposa, que está aqui do lado. Eu falei, olha, é especialista em matrimônios, fica do meu lado aqui, escutando, e de repente, né, ele vai falar mais de criança, mas de repente vem uma dica aí de matrimônio, que depois você dá uma deixa pra gente no final. E aí tudo aquilo que a gente aprende, a gente desenvolve dentro do esporte, isso vai para dentro de casa. Isso vai na educação dos meus filhos, isso vai na forma como eu cuido dos meus negócios. E aí eu queria saber de você, assim, qual que é essa relação que você vê dentro do esporte, né, os valores que impactam talvez no esportista, né, o que a gente aprende no nosso dia a dia, para a gente levar para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Você trabalha muito com colégio, então não necessariamente precisa ser um esporte de alto rendimento, mas tudo aquilo que você se dedica e você aprende de valores, e a gente leva para dentro de casa, né? Como é que é isso para você? Então, eu acho assim que a natação, eu falei para vocês isso ontem e repito que eu acho que a natação é um esporte que é muito bom para a criança, muito bom para aprender a se dominar, aprender a se conhecer, aprender a focar e, sobretudo, aprender a perseverar. Porque eu acho que a grande dificuldade hoje das pessoas é perseverar, é ir até o fim, e insistir, resistir. E outra coisa que eu acho super importante na natação e todos os esportes é aprender a resistir às frustrações. Porque nunca se ganha, você sabe muito bem, a gente não ganha sempre. Num torneio, você não ganha sempre. E você não vai fazer um escândalo e vai sair chorando, desesperado, porque perdeu. Então, assim, aprender a superar os próprios limites. Agora, isso eu acho que precisa ter um respaldo na família. Qualquer grande esportista, você pode ver que tem uma grande família por trás. Tem uma mãe, um pai, um irmão, alguém da família que impulsionou isso. Então, eu acho assim que ninguém vai ser um bom esportista. Quer dizer, lógico que as exceções existem, mas ninguém vai ser um bom esportista, um bom nadador, se não tiver um respaldo dessa fortaleza em casa. Então, eu vejo um pouco os pais atualmente, eu vejo os pais, acho que talvez porque estão muito ocupados, a gente tem uma vida muito atribulada e tudo isso, que às vezes delegam um pouquinho, sabe? Terceirizam um pouco essa educação dos valores, das virtudes humanas, né? Das qualidades humanas, terceiriza um pouco para a escola, que a escola, a academia de natação, todas as outras instituições ajudam muito. Mas os pais têm que fazer a sua parte também. Então, o meu papel como educadora é... Como? Diga? Não, conclua, desculpa, conclua. Então, o meu papel como educadora é ajudar... Porque, na verdade, eu sou educadora dos pais, não sou educadora das crianças, educadora dos pais. É ajudar que os pais têm que entender que eles não estão de férias nesse assunto. Eles são responsáveis número 1, 2 e 3. Então, assim, todos os profissionais que trabalham com a educação são colaboradores dos pais. E os pais, agora que nós temos essa época de quarentena, de Covid-19, é o momento que os pais, de repente, estão conhecendo os seus filhos, conhecendo as suas famílias, conhecendo a dinâmica das suas mulheres em casa. Tem pai que está apavorado, falando, nossa, não sabia que minha mulher fazia tanta coisa. Né? Eu não sabia que minha mulher era tão legal assim, né? Nunca gastou tanto tempo dentro de casa. Exatamente. Eu acho que tem um pouco dessa reclamação, né? Porque a hora que você fala, a vida é tão corrida, tão ocupada, quem trabalha, quem vai, quem volta,
E aí a reclamação é, eu gostaria de gastar mais tempo com o meu filho. E aí a hora que você gasta um pouquinho mais de tempo com o seu filho, você reclama porque talvez a educação não está do jeito que você gosta. Pô, mas onde você estava, então, durante todo esse tempo? Exatamente. Na verdade, você está pensando assim, nossa, como meu filho é mentiroso, como meu filho é relaxado, ele não guarda as suas coisas. Então, isso tudo é um trabalho de virtudes humanas, de qualidades humanas, que tem que ser desenvolvido. E tem um autor que se chama David Isaacs, ele tem um livro que chama Desenvolvimento das Virtudes Humanas, né? E as suas consequências. E esse autor, eu estudei já muito esse autor, ele faz um quadro, né? Então, por exemplo, eu não sei que idade tem os alunos que vão nas suas academias, na academia. É de tudo. A gente tem desde natação de bebê até um adolescente de 13 anos, esse é o grande volume. Então, mais ou menos 70% de pessoas de 0 a 13 anos, eles vão estar entre 3 e 8. Então, é muita gente entre 3 e 8 anos. Lógico que tem os bebês e tem ali os pré-adolescentes. Mas tem os jovens também, tem os adultos. Mas nessa faixa etária são os mais... Então, essa faixa etária é a faixa onde a gente realmente educa as virtudes humanas nas crianças. Então, se você ter uma ideia, do 0 aos 8 anos, a gente só procura educar 3 virtudes. A ordem, a sinceridade e a obediência. Quer dizer, 0 a 8 é machacar em cima disso. Ordem, sinceridade e obediência. E por quê? Porque elas vão ser a base para todas as outras virtudes. Quem não aprende a obedecer até os 8 anos, dificilmente vai conseguir obedecer mais tarde, né? A ordem, quando a gente pede para uma criança arrumar seus brinquedos, não é para que a casa fique arrumada, é para que a criança aprenda a ordenar dentro da sua cabeça, entendeu? Ela precisa aprender, ela vai ser um bom planejador, uma pessoa que trabalha bem, se ela tiver adquirido essa virtude da ordem. E a sinceridade, esse amor à verdade, né? Então, fazer com que a criança realmente se desenvolva com amor à verdade. Então, isso é o tempo inteiro, porque uma criança pequena, o que faz? Acorda, come, dorme, brinca, vai para a escola, vê um pouco de televisão, joga bola, não sei o quê. É nesse momento que essa criança vai ser educada. E o que a falta dos pais, da convivência dos pais com os filhos, faz com que as crianças tenham pessoas que façam por ela todas as coisas, né? Então, assim, ou que não são feitas. O brinquedo, eu sempre digo assim, tem crianças que pensam que os brinquedos têm pernas e que eles se guardam sozinhos, porque eles largam tudo bagunçado e daqui a pouco eles veem os brinquedos estão tudo arrumados. Ou a mãe que guardou, ou uma funcionária que guardou, ou sei lá, enfim. Então, assim, não aprendem isso. É aquele negócio, né? Dinheiro não nasce em árvore, né? Que às vezes você vai gastando e acha que nasce em árvore. Nasce em árvore. E não é bem assim, né? Não é bem assim. As coisas... E quando a gente reclama dos nossos filhos, pô, esse menino para de ser mal educado, é quase um tapa na cara de nós mesmos, né? Como é que é essa relação? É como se assim, batendo na minha cara mesmo. Pô, às vezes a gente está circulando e vê um menino gritando com a mãe ou falando sendo mal educado mesmo. Pô, mãe, para de encher o saco. Ou mãe, não sei o que, ou fala um palavrão para um pai ou para uma mãe ou para um senhor de idade ou para qualquer outra pessoa. Não falar um obrigado e a gente reclamar que os nossos filhos não estão fazendo isso. É quase que uma reclamação de como a gente é. Como a gente está educando. Então, isso que eu acho. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento super especial. A gente tem que pensar assim, em vez de a gente ficar lá, quando que vai acabar isso? Nós temos que pensar, não sei quando que vai acabar. Nós temos que pensar que o tempo que eu tenho agora, eu tenho que aproveitar ao máximo. Ao máximo. E, por exemplo, você pode dizer assim, como que eu posso fazer isso em casa? Precisa ser uma coisa prática. Como é que eu vou ajudar que o meu filho desenvolva a ordem dentro de casa? Pedindo coisas para ele, com constância. Não é assim, filho, busca um copo d'água para mim. Não é isso. Ele tem que ser encarregado de algumas coisas. Mas, Dorita, tadinho dele. Ele é tão pequenininho. Eu preciso ajudar ele. Deixa ele descansar e tomar uma madeira e jogar videogame. Pois é. Porque daí ele vai ser um delinquente muito feliz. Aí ele vai ser um super delinquente, assim. E aí que tá. A gente tem tanta pena dos filhos que a gente deseduca, conscientemente está deseducando. Então, hoje de manhã, eu estou aqui na minha fazenda, hoje de manhã, eu tenho um neto de 1 ano e 3 meses que está aqui. Eu estava arrumando a minha cama e falei, vem ajudar aqui a vovó. Você acha que uma criança de 1 ano pode arrumar a cama? Agora, eu falei, pega aquela almofadinha ali, traz aqui para a vovó. Ele se sentiu arrumando a cama. E foi uma super atividade, né? E foi uma super atividade para ele.
Exatamente. Então, assim, o outro, fui fazer ginástica, o outro mais velho, eu falei assim, vai lá buscar o colchonete para mim, me ajuda a pegar os pesos aqui, e vai não sei o quê. Ele achou que ele estava treinando, ele sentiu no treino. Então, às vezes as mães acham assim, ai, coitada, a cama vai ficar mal arrumada. Não tem importância, não é... Eu não peço para arrumar a cama para a cama ficar arrumada, é para ele entender que a família é de todos, que todos precisam dar a sua parte. Então, assim, é para fazer um bem à família, né? Então, as virtudes não é simplesmente para ser o certinho, o que não erra, o campeão número... Não, não é isso. A pessoa que faz as coisas bem feitas tem o prazer interior de fazer as coisas bem feitas. Não interessa se os outros valorizam ou não, né? A gente repara então... Fala. Eu fico falando. Não, continua, que eu estou aqui tentando participar um pouquinho só para te conduzir, porque o papo está ótimo. Eu não preciso falar, eu tenho que falar mesmo. É que eu estava preocupado assim, o carinho excessivo, então, às vezes, ele pode interferir em como a gente educa o filho. A gente está deseducando por achar que a gente está exercendo, fazendo algo do bem. Então, não é o carinho é sempre bom. O que não pode é ter pena do filho. Isso, coitado perfeito. Do filho, coitado, ele é tão pequenininho, mas ele... Você acaba criando uma vítima, né? Você cria uma vítima ali. Exatamente. E para a criança, tudo é brincar. Arrumar a cama é brincar, preparar as coisas de ginástica é brincar, arrumar a mesa é brincar, dobrar guardanapo é brincar, tudo é brincar. Então, a gente tem que colocar essas crianças mais ativas dentro de casa e não fazer tudo por elas. Senão, o que sobra para elas? Assistir televisão, videogame, celular. Depois fica com 15 anos, todas as mães vêm com essa reclamação para mim. O que eu faço que meu filho não sai do celular? Eu falei, quem deu o celular? Quem foi que deu o celular? E deu logo o iPhone 380, né? Aquele mais rápido. Claro, e a criança tem 7 anos. Exatamente. Eu sempre falo assim, ó, dá para o seu filho o pior celular que tiver. O pior. Aquele que não pega muito bem, que cai o sinal. Porque o que acontece? Nossa! Eles não são bobos nem nada, entendeu? Eles não são bobos, são os hackers. Então, assim, claro... É claro, eles se viram, mas o que eu acho assim, nós temos que, entre aspas, dificultar a vida dos filhos, não facilitar. E por isso que as mães ficam exaustas, porque a mãe arruma a mochila, arruma a roupa, arruma o brinquedo, dá comida na boca, faz tudo. O que acontece? A criança fica, né, um consumidor só, um consumidor. Então, é muito legal isso. A gente não pode ficar de passageiro ali, tendo um consumidor dentro de casa, né? Ó, a gente está com participação incrível aqui. Ó, pessoal, manda um aviãozinho aqui, ó, que a Dorita vai ficar com a gente mais um tempinho. Vamos tentar chegar no 200 aqui de visualização, porque vai ser, esse papo aqui é demais. Então, quem tiver aí amigos para mandar essa conversa, e depois sigam lá a Dorita no canal dela, que é muito legal. Tem alguns comentários só aqui que eu vou circular, tá, Dorita? Por exemplo, muitos pais dão a desculpa de falta de tempo, trabalho, etc. O pessoal trabalha muito também, né? Está sempre sem tempo. E aí transfere a responsabilidade de educar para as escolas. A escola é complemento, aí você falou um pouco disso. Educação, disciplina e responsabilidade começam em casa, né? Aqui da TM Disciplina que mandou para a gente, né? Da TEM. É isso mesmo, né? É isso mesmo, quer dizer, não dá para terceirizar para a escola, nem que o filho fique estudando o período integral, a responsabilidade é dos pais, porque ainda tem um grande período que fica com os pais, e os combinados, as regras da família, tudo isso tem que ser feita com os pais. Se você tem alguma pessoa que possa te ajudar, você tem que passar, você tem que delegar essa pessoa para fazer aquilo que você combinou com seu filho. E a criança é capaz de entender, sabe? O que acontece é que muitas crianças têm um convívio maior com os pais, fora do Covid-19, nos finais de semana. E nos finais de semana os pais estão descansando. Então eles acham que a vida é pegar, assim, a meta é pegar o controle da televisão e, e ver o que eu Mas fim de semana tem que descansar, né? Porque a gente também é filho de Deus. Pô. Tem que descansar. Mas tem que descansar. Mas não o tempo todo. Não, você tem que, se você não tem outro tempo para estar com seus filhos, é um pedacinho do seu fim de semana, você tem que fazer com que ele faça algumas coisas dentro de casa. Fala. Esse é um ponto, esse é um ponto bom aqui, que acho que você vai entrar numa parte prática, né? A Julima 2910 aqui, falando o seguinte: aqui em casa eu não dou descanso. Deve ser uma mãe muito dura, né? E deve ser uma mãe muito inteligente, aquela que, né, fica louca. Mas
é lógico que ela deve ser uma mãe, assim, dedicada e exigente. A hora que você fala desses pedacinhos de tempo que você gasta, mas com qualidade, lógico que todo mundo precisa descansar. Mas qual seria, assim, algumas dicas práticas do pai, que você já deu algumas aqui, que ele poderia exercer, né? Com autorreflexão, então você está falando para o pai, e ele está exercendo isso com uma criança de 5, de 10 anos que está ali, consumindo essa vida junto com os adultos, né? Então, ele, algum momento, esse pai, essa mãe, seja nesse espacinho de tempo que ele tem, ele vai sentar com o filho, ele e o filho, seja a idade que for, e vai conversar sobre alguma coisa que ele acha que é importante. Por exemplo, olha, filho, vamos combinar uma coisa? Que esses, sei lá, esses brinquedos aqui são seus brinquedos, vamos aprender a guardar no lugar? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Olha, vamos selecionar aqui, vamos pôr um em cada caixa, vamos marcar. Ele vai ver o trabalho que dá fazer tudo aquilo, o que ele vai achar? Puxa, realmente acho que é melhor eu conservar isso. Não quer dizer que imediatamente ele vai fazer isso. Não vai. Não vai. É muito mais fácil jogar tudo isso dentro de uma caixa e enfiar no buraco. Mas o pai falando uma vez, a autoridade do pai tem muita força. Quando eu digo pai, estou dizendo o pai ou a mãe, tá? Quando o pai ou a mãe falaram que aquilo é importante, eles transmitiram o valor. Que existe uma diferença entre valor e virtude. O valor é o bem em si. Por exemplo, a obediência é um valor. Agora, o obediente é quem pratica o valor da obediência, entendeu? Então, o respeito é um valor. Agora, respeitoso é a pessoa que pratica o respeito. E você sabe melhor do que eu que para você adquirir uma expertise, seja na natação, seja no que for, você precisa treino. Treino. Então, treino significa repetição, 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 repetição. E correção também. Porque muitas vezes a criança só fazer tudo errado, ela também está repetindo. Então, ela não guarda nada, ela suja tudo, ela nunca limpa nada, ela não sabe onde estão as coisas dela, só reclama, só se queixa, né? Então, essa criança, ela está fazendo uma repetição de atos viciosos, não virtuosos, mas viciosos. E ela, daí, lógico, de repente você vai falar para o seu filho e ver que ele é um folgado, e você vai ficar, puxa vida, como meu filho é mal educado. É aquilo que você estava falando, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque você trabalhar a virtude para o lado virtuoso, você pode ter o vício que está meio travestido de virtuosidade que acaba complicando, né? E aí é tanto amor, é tanta paixão, é tanta coisa que acaba fazendo um pouco disso, né? Acaba tendo algum... Você falou de uma coisa que a gente usa em treinamento de natação, que é perfeito, ou treinamento de qualquer coisa de alta performance, que é foco, repetição, correção. E não adianta você ter foco e repetição de coisas erradas, porque aí, meu amigo, aí ficou louco o negócio. Daí você vai, é como se a gente fica, por exemplo, eu jogava tênis. Você pode ter um backhand, por exemplo, viciado. Para você sair daquilo é tão difícil. Isso vale no golfe, vale no tênis, vale no vôlei, vale em todos os esportes. Então, assim, se a gente larga muitos filhos por conta só da escola, pensa que é uma professora com 15, 20, 30 alunos numa classe, se ela consegue dar uma atenção absolutamente individualizada para cada um, não consegue, né? Então, o pai tem que ter alguns momentos da sua semana especiais. Eu sempre digo assim, pai tem que ter planilha. Planilha do filho 1, planilha do filho 2, do filho 3, metas, o que eu quero alcançar, entendeu? Eu sempre me lembro dos meus 3 filhos. Cada um tinha, por mês, eu pensava uma coisa. Esse aqui, um era generoso demais. Então, dava tudo para todo mundo, ganhava mesada, distribuía na escola. O outro era egoísta demais. Entendeu? Então, para cada um, eu tinha uma meta. Falei, você vai emprestar isso para os outros, aquele que era meio egoísta, entendeu? Então, a gente tem que ter planilhado isso para a gente seguir, porque como é que o negócio vai para frente? Como é que você toca o seu negócio? Você chega lá e fala, pessoal, e aí? O que vamos fazer hoje? Agora, por que com filho, com família, que é a coisa mais importante que a gente vai tudo na base das, sabe assim, empurrando com a barriga? Então, o resultado não pode ser uma barriga de tanquinho. O resultado vai ser uma barriga flácida. Não dá. Os nossos filhos, se a gente não tomar cuidado, eles ficam flácidos, entre aspas. Quer dizer, moles. Então não consegue nem fazer um esporte. E tem que ter, assim, a perseverança, sabe? Não é cada dia uma novidade.
Porque criança é muito novidadeira, né? Criança, o que nós vamos fazer hoje? Parece que quando entram em férias, eles querem cada dia uma coisa nova. Não, e a vida da gente é rotineira, não acontece tanta coisa assim, tão extraordinária. Então, eles têm que aprender, eles no começo vão chiar pra caramba, tá? Se você pedir para fazer alguma coisa em casa, vamos arrumar a cama. Ai, não, pelo amor de Deus. Se joga no chão, chora, né? Chora. Faz escarcel. Parece que cortou um braço. Uma boa mãe, um bom pai, deixa aquela cama lá, ninho de rato. Pode deixar o ninho de rato. Os meus filhos, muitas épocas, eles puxavam a colcha e deixavam aquela bagunça embaixo. Falei, beleza, mas depois entra lá para dormir, né? Mas, Dorito, você tá falando aqui as coisas, eu tô dando risada só nos comentários aqui. Olha essa da Cirila que mandou. É que eu tô subindo, você não vai conseguir ler, eu vou ler para você aqui. Ela fala o seguinte, essa aqui deve ser uma de muitos irmãos, deve ter uns 2 ou 3 irmãos aqui, e ela fala assim, ó, minha mãe precisava ouvir isso, ou seja, né, uma mensagem para a mãe, meus irmãos consomem ela desde sempre, porque ela sempre teve eles como coitadinhos, porque ela fala aqui que os homens não têm que fazer nada em casa, só as mulheres. Nossa, já pensou? Nossa, já pensou? Não, eu conheço aqui no interior, eu conheço uma criança que agora já está adulto, que a avó levava na hora do almoço no grupo escolar pão com ovo frito, quente, porque diz que ele gostava muito. Como é que ele ia ficar sem pão com ovo frito? Eu falei, a mãe do menino trabalhava comigo, eu falei, mas para com isso! O que ele vai ser? Porque come qualquer coisa, gente. A gente fica com muita firula com essas crianças, entendeu? Eu conheço gente que fala assim, eu só gosto de ovo de gema para cima, de gema para baixo, 2 gemas, sem clara, com não sei o que lá. Na minha casa... Pode até gostar, mas vai lá e faça, né? Faz lá. Faz lá. Ó, sabe que só agradecer a turma que batemos mais de 200 aqui, opa, hein? Ó, legal. E se mandar 250, a gente vai dar dicas matrimoniais no final, hein? É isso que a gente vai fazer. Vamos falar de criança agora e no final dicas matrimoniais. Se bater 250, senão a gente não vai abrir, não. Tá bom? Tá ótimo. E você sabe que, por exemplo, esse negócio falando de ovo frito, eu me lembro de uma coisa que aconteceu com o meu neto, porque a gente às vezes se surpreende, né? O meu neto estava em casa e viu que tinha na geladeira hambúrguer, não sei o que, falou, vó, posso fazer um hambúrguer? Falei, pode sim, aproveita, vai lá na sala, vê quem quer. Falou, não quero mais. Porque era para fazer para todo mundo, não quero mais. Falei, não, mas agora eu que quero. Eu já nem queria, né? Não, vai lá. Daí foi lá, de repente fez 8 hambúrgueres para todo mundo. Porque assim, eles são muito focados, as crianças, muito focados em si mesmo. Eu e o meu mundinho. Então, nós precisamos, e isso eu estou falando, porque eu sei que você tem muitos profissionais da natação que estão assistindo. Então, assim, eles penam depois, quando chega aquele filhinho de papai lá para nadar, porque não conseguiu, não chegou em primeiro lugar, então já não quer mais nadar, eu não quero mais sair da brincadeira, entendeu? Ou reclama. Aproveitar que você está levantando a bola, porque quando você fala de valores virtuosos, virtuosidade, né, do vício, do valor e da virtude, tudo isso, os nossos professores dentro das academias, eles têm uma relação muito forte com isso, né, principalmente aqueles que estão na metodologia. A gente tem até um processo pedagógico dentro do nosso sistema que são as conquistas, que trabalham exatamente isso, os valores. Então você faz uma aula dentro da piscina, né, da sua sala de aula aquática, depois você limpa o espaço, você ajuda o professor a guardar. Porque na nossa cabeça, a hora que ele chega em casa, ele tem também essa coisa na cabeça. Então, se ele não ajuda em casa, e de repente, imagina uma criança de 5, 6 anos que nunca ajudou a arrumar a cama, e de repente ele ajuda todos os dias na academia, na escola, a arrumar as coisas. Ele chega, mamãe, posso te ajudar? Eu falo assim, nossa senhora, que menino bem educado, graças a Deus, eduquei tão bem meus filhos, né? Pode ser isso também, ou pode ser uma prática que ela faz ali dentro. Então, assim, como você vê o protagonismo do professor e o protagonismo do esporte da atividade, né, principalmente com atividades infantis, que é o caso específico aqui, nessa relação com a família, com a casa, para trabalhar também esses valores todos aí que a gente está falando?
Então, eu acho que o professor tem um grande protagonismo, porque, assim, a criança, quando está fazendo uma atividade extra, por exemplo, normalmente ela gosta daquilo, ela tem uma relação de prazer com aquilo, né? E ela quer agradar o professor, ela quer agradar, ela não está o tempo inteiro com o professor, então, aquele tempo que ela está, ele tem um grande protagonismo. Agora, o que eu acho que precisa mesmo também é que o professor tenha, assim, uma certa relação, um certo relacionamento com os pais dos alunos. Sabe, que ele possa mostrar o que ele está fazendo, dar um feedback para os pais. Olha, nós estamos fazendo isso. Quem sabe se vocês em casa também derem mais responsabilidade, os seus filhos ajudarem a guardar suas próprias coisas e tudo isso, acho que vai ser ótimo, porque nós vamos estar falando a mesma língua. Porque às vezes parece que então, não é castigo arrumar a cama e arrumar os brinquedos, não é castigo. Eles vão entender que as coisas que custam não necessariamente são ruins. Porque Isso. às vezes a gente tem isso na cabeça. Se custa, é ruim. Agora, pensa você, para você ser campeão, tudo isso. Será que se todo dia você estava absolutamente disposto a nadar não sei quantos 1000 metros e não sei o que lá, e cansa tudo isso? Então, quer dizer, é ruim? Não, não é ruim. Mas isso é um pouco o que está no ar da nossa cultura, que o que custa é ruim. Então, os adultos têm que eliminar das crianças todo tipo de dor, todo tipo de desprazer. Então, isso os pais fazem com a melhor das intenções. Eles não fazem por mal. Então, não se trata de atacar os pais, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Não é. Eles acham, eles já vêm com tanta culpa de trabalhar o dia inteiro, que muitas vezes chegam em casa e falam assim, agora ainda vou ficar educando? Como se educar fosse massacrar. Isso, como se fosse uma coisa ruim ali, né? Já pago a escola, uma fortuna. Exatamente. Pô, já paga uma fortuna para a escola? E daí ainda vai na escola e reclama, né? De responsabilidade que deveria ser do pai. Exatamente, é muito comum isso, né? Chegar, meu filho não está fazendo nada disso aqui em casa, não sei o quê, e sabe, não tão, mas simplesmente não estão enxergando. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso, para as pessoas entenderem. Isso aqui, uma pessoa está falando aqui, frustração é uma forma de crescer, é isso mesmo. As pessoas, assim, quem aprendeu a lidar com a frustração não está sofrendo nessa quarentena. Não está sofrendo. Porque se não pode fazer uma coisa, faz outra. Essa pessoa fica criativa, porque a criatividade é uma ferramenta para resolver problema. Então, eu preciso de problema para minha criatividade desenvolver, né? Então, o que eu acho assim? Nós estamos desperdiçando, se eu mimo meus filhos, faço tudo por eles, não deixo que eles façam nada, eu estou estragando esses filhos. E são as crianças assim que futuramente vão buscar o quê? Droga. Por quê? Eles querem emoções mais fortes. Assim, vai ter uma grande emoção arrumando a sua cama, uma super emoção. Você arruma a sua cama, e tem que esticar, e tem que guardar suas coisas, vai ficar cansado, né? Isso que a gente tem que ajudar que eles cheguem nisso, né? Eu sou uma super entusiasta disso. Não, e eu acho muito legal, e o que a gente está vivenciando hoje, né? E com o Covid-19, a situação que a gente se colocou dentro desse cenário mundial, as famílias hoje estão com a faca e com o queijo na mão, para exercitar exatamente isso, né? Então, como é que a família retoma? Você deu várias dicas aqui, e assim, esse momento ele é desafiador, né? Então, de repente, tem algumas dicas práticas aqui. Você falou de algumas, eu vou relembrar aqui, aí você pode trabalhar dentro desse raciocínio. Então, ensinar os filhos, educar os filhos a aprender a lidar com frustrações, foi uma coisa que você mencionou aqui, que eu achei super legal, né? Você deu uma canelada nos pais, assim, pais não têm férias, não existe férias para pais, para educação, você está sempre educando, né? Tá, lógico sempre. que com mais ou menos intensidade, dependendo da força, né? Fazendo vista grossa para uma dormidinha até mais tarde, que os filhos vão ficar, não tem problema, mas trabalhe isso, né? Você deu uma outra dica que, assim, tenha um plano, né? E acho que esse tem um plano, ele é específico para cada pessoa, né? Que são diferentes, você deu alguns exemplos dos seus filhos. Claro. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. E essa questão também de eleger, por exemplo, se o seu filho tem de 0 a 8 anos, não tenta que ele seja responsável. Ele não vai ser ainda. Porque a responsabilidade é a resposta a um valor. Ele ainda não abstrai o valor. Então, o que ele tem que fazer? Tem que obedecer quem tem autoridade. Então, o que o pai tem que fazer? Exercer autoridade. Está na hora de dormir. Por exemplo, combinar com o filho que tem uma hora de dormir e respeitar essa hora de dormir. Pode ser às 8 à meia-noite, não interessa. Agora o horário mudou um pouco, mudou a rotina. Então,
ele tem que aprender a obedecer a quem tem autoridade. Então, se ele não sabe obedecer, é porque o pai não está exercendo autoridade. E autoridade, muitas vezes, muitas pessoas, elas comparam a autoridade à braveza, à briga. Não é? Autoridade não é isso. Você não precisa levantar a voz para ter autoridade. É muito diferente de ser autoritário. Que o autoritário é um egoísta que quer que as pessoas façam as coisas do seu jeito. Quem tem autoridade faz o outro crescer. Então, se eu falo para o meu filho, está na hora... Toda criança que está vendo um desenho na televisão e a mãe chega e fala, está na hora de dormir, não tem nenhuma criança que vai falar, ó, mamãe, que alegria, como você está me educando bem. Não, ele vai falar, não, só mais um pouquinho. Então, se joga no chão. Se joga no chão. Então, a mãe com toda calma, eu vejo a minha nora aqui, com toda calma. Não, agora já está na hora, vamos desligando e vamos e tal. Então, o que eu penso é o seguinte, para o filho adquirir virtude, o pai e a mãe têm que adquirir muito mais. Muito mais. A gente tem que uma relação boa com isso. E nós temos que ser muito perseverantes, porque o que acontece, principalmente com os pais de adolescente? Eles desistem. Chega na adolescência, eles desistem, abandonam os filhos. Fala, eu não aguento mais esse menino, ele não me escuta, ele não faz nada, ele só fica no celular, ele não quer cortar o cabelo, ele não sei o quê. O problema é dele agora, né? O problema é dele. Então, quer que o filho seja um adulto do dia para a noite. Então, assim, o que faltou aí? Faltou autoridade, faltou proximidade, faltou conversa, faltou muita coisa, né? Então, assim, tá na hora ainda, dá tempo, ainda dá muito tempo. Eu acho que os pais têm que ficar... Quem tem filhos aí nas suas academias aí, provavelmente os filhos ainda estão em casa, estão morando com os pais, ainda dá muito tempo. Então, mas nesse sentido aí, primeiro, eu só responde rápido para eu já ir para minha pergunta, né? Você falou da sua nora, você dá umas dicasinhas para ela? Tô. Cuidado, hein? Cuidado. Então, mas eu só dou quando me pede. Eu nunca dou nada. Eu fico muda e calada aqui. Entre muda e saio calada. Mas engraçado, de vez em quando elas pedem uma assessoria. E você dá uma olhadinha assim e fala assim, não gostei nada. Ó, o que foi? Não, eu faço cara de paisagem. Cara de lápis, né? Cara de lápis, essa eu nunca ouvi. Não como a gente tem muitos professores aqui, eu queria que você falasse um pouco para eles, né? Porque a gente tá jogando a responsabilidade da educação para dentro de casa, isso, ok, né? A escola, ela tem a sua parte, que é outra coisa que é muito importante. E como é que é essa conexão do professor com o pai? Você mencionou um pouco aqui em relação à conversa. Olha, a gente está fazendo isso aqui. E acompanhar um pouco de como é dentro de casa. Como é que é essa relação do professor com os pais, né? Na academia, é diferente um pouco de escola. Você chega lá no catamarã, por exemplo, o pessoal chega, entrega os filhos, depois volta, pega os filhos, né? Depois vai conversar com um ou outro, você faz o coaching com as pessoas que precisam conversar, a escola dá atenção. Dentro da academia, você tem o pai e a mãe que deixam o filho ali, e a hora que ele vai para a piscina, ele acha que o filho ele vai ter um problema, vai morrer afogado. E a mãe fica assim, em cima da aula, assistindo a aula, assim, rezando para que nada aconteça, mas se o menino colocar a cabeça dentro da água, ela pula dentro da água, assim, para salvar o filho, e se não tivesse lá, algo trágico teria acontecido. Como é que essa relação professor-pai, professor-mãe, quais são os limites ali que devem ser respeitados ali nesse caso? Então, eu acho que antes da criança começar a sua atividade de natação e tudo isso, eu acho que o professor precisa conversar um pouco com os pais, sabe? Precisa conversar, porque naquele momento, quem é autoridade ali é o professor. O professor é que tem a expertise, que sabe o que pode fazer a criança, o que não pode, o que é perigoso. Então, assim, mesmo na escola, a mesma coisa. Por exemplo, quando as crianças pequenas começam no maternal, os primeiros dias as mães ficam lá em volta, na escola, para as crianças se adaptarem. Então, tem que ter um período de adaptação, mas o professor tem, em algum momento, falar para a mãe, olha, mãe, acho melhor você não ficar aqui junto do seu filho, porque ele não vai desenvolver assim. Porque ele fica olhando para você e não consegue se desenvolver. E o professor tem que ter essa autoridade. Então, assim, se a mãe não quiser isso, é melhor ela tirar da escola.
da escola de natação, de qualquer escola, entendeu? Então, o professor tem que ter essa autoridade, porque senão, já pensou se todos os pais ficassem em volta da piscina, dando palpite? Não, tá bom pro meu filho, porque senão ele não vai aguentar. Ai, manda ele parar, manda ele não mergulhar a cabeça. Não dá para fazer isso, entendeu? Então, o professor, ele ajuda, a gente sempre diz o seguinte, que a família educa, a escola ensina, né? Agora, todas as outras atividades, todas as outras instituições de ensino, de ensino, como uma academia de natação, elas auxiliam também nessa educação. Então, às vezes, conversar um pouco com a mãe, acho que é muito importante. Principalmente, tem algumas crianças que não vai sentir tanta necessidade, mas para algumas é bom, sabe, marcar. No colégio a gente faz isso, faz tutoria. Todos os pais, cada 2 meses, tem uma tutoria com a professora do seu filho. Então, vamos conversar, vamos fazer plano. A gente faz uma coisa que chama-se PPM, que é Plano Pessoal de Melhora. PPM. Então, o que é um plano pessoal de melhora? Assim, olha, estou notando que o seu filho está muito resistente, por exemplo, para emprestar as coisas para o outro. Está muito resistente, não quer, guarda tudo. Então, vamos fazer uma coisa, vamos trabalhar isso esse mês? Vamos trabalhar isso. Você trabalha em casa, eu trabalho aqui. Então, você desenha um plano para ela fazer em casa, né? Também, exatamente. Não é só falar assim, olha... você não fala para ela na cara que ela não está fazendo isso lá, né? Ou que o pai não está fazendo. Vamos fazer juntos, né? Exatamente, a gente tem que ter uma comunicação não violenta, né? Então a gente tem que falar assim, estou notando, eu sou especialista em comunicação não violenta, então, estou notando que o seu filho, tal, em vez de falar assim, a senhora também não está fazendo isso, a senhora não, isso daí é a morte, né? É a morte. Mas você tá raciocinando, então, cara, essa pessoa não está fazendo isso, né? Então, como que eu falo para ela algo que eu posso trabalhar em conjunto aqui de uma maneira virtuosa? Então, você tem que pensar assim, faz de conta que ela é chinesa e você tem que falar para ela em chinês. Então, você tem que pensar antes de falar. Você não pode sair falando assim. Vou falar assim, olha, o seu filho, melhor não trazer mais, sabia? Porque ele está atrapalhando toda a aula, ele bate em todo mundo, ele morde, ele faz... Se fizer isso, a mãe fica desesperada. E vai culpar a escola por isso, né? E vai culpar a escola por isso. A culpa não é que em casa não faz nada disso. Em casa ele divide tudo comigo, inclusive. Em casa ele é um santo, porque ele é um santo, lógico, porque ele não faz nada e a mãe faz tudo por ele, ele fica só no departamento de reclamação, né? O que não tá bom, o que não fez. Então, assim, pai, é assim, eu entendo isso, porque eu também sou mãe, os nossos filhos, a gente tem um xodó por eles, que é acima das nossas forças. Né? Quando a gente tem filho, a gente pensa assim, eu nunca podia imaginar que eu podia gostar tanto de uma criatura. A criatura chora, faz cocô, acorda de noite, não sei o que lá. E a gente é louco, alucinado por aquela criatura, não é? Então, na hora que se entrega para alguém assim, principalmente os pequenininhos, as mães, é como se estivesse arrancando o fígado. Então, a gente tem que entender isso, mas a gente precisa ajudar essas mães, né? Porque elas, no fundo, elas estão fazendo muito mal para os filhos. Educando assim, não, deseducando assim. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito... Eu acho que a gente tem que ser bem exigente com os filhos, mas tem que ser muito bem-humorada, exigir dando risada, entendeu? Sabe? E saber abrir mão de vez em quando. Eu me lembro que meus filhos gostavam muito de comer na bandeja, na televisão, assim. E é lógico que eu não deixava, né? Tinha um horário de almoçar, de comer. Mas de vez em quando eu falei, hoje, hambúrguer na televisão. Todo mundo com a sua bandeja, hambúrguer, pedia lá no McDonald's, comia porcariada total. Então, porque a gente não pode ser tão rígida assim, sabe? Senão ele vai falar assim, puxa vida, minha casa é um quartel. Não é para ser assim. A casa tem que ser um lar gostoso de estar, que suporta uma certa desordem. A casa não tem que estar que nem uma loja, que está tudo... né? Mas suporta, mas as coisas depois vão para o lugar, né? Que ninguém gosta de viver no pardieiro. Parece que todo dia aqui está tendo uma faxina lá fora. Saio aqui, tem aspirador todo dia. Não, deixa um pouco. Hoje eu deixei entrar na minha sala para tirar um pouco dos cacos que tinha aqui rodando. Né? Porque me deixa aqui, pelo amor de Deus. De repente varre a gente, né? De repente a gente tá varre. Então, assim, tem que ter essa flexibilidade, né? Os pais, ao mesmo tempo que tem que ser exigentes, tem que ser flexíveis, tem que ter essa reciprocidade, muito afeto. Quer dizer, não precisa exigir com cara de lobo mau, entendeu? Fala assim, não, filho, agora você leva o seu prato na cozinha, aproveita e leva o do seu pai também. Sabe? Porque senão a criança acha assim. Outro dia me falaram de um adolescente que o pai falou para ele lavar o prato, tirar os pratos da mesa e lavar. Ele foi lá, tirou o prato dele,
o copo dele, o talher dele, lavou e guardou. Ele falou, e os outros? Eu falei assim, não, eu só usei esse. Eu só usei esse. Porra! Então, E aí? então, quer dizer, o que falta? Falta generosidade. Então, educar para a generosidade, para a pessoa ser generosa, é ajudar que façam coisa pelos outros. Eu sempre fazia muito isso assim, olha, agora essa semana você vai pendurar as toalhas de todos. Tomou banho e os irmãos aproveitavam, né? Jogava a toalha no chão. Você vai, espera que vai chegar a sua semana, hein? Você espera lá. Então você vai assim, mas por que eu vou pendurar a toalha do meu irmão? Não fui eu. Eu falei, não, porque vai. Por que a funcionária vai limpar o banheiro que você sujou também? Então você limpa, né? Então, mas isso tem que ser constante, porque eles têm que... A consistência na busca do resultado, ele é fantástico, né? Porque você, desde que você seja consistente, também se você for consistente pro lado do capeta, também a coisa toda desanda, né? Exatamente. E aí, o otimismo vai para as coisas ruins, aí fica mal educado e depois fala, pô, não sei onde eu errei. Pô, então eu te dou uma lista de 300 itens que você errou. Só que de uma maneira, né, não agressiva, né, que a gente fala os 300 itens. Exatamente, isso que é o mais difícil, né? Por isso que eu prefiro muito, eu gosto muito de dar curso, dar aula e tudo isso, porque as pessoas vão se identificando, mas não vão se sentindo assim acusadas, entendeu? Eu encontrei outro dia, mais uns 6 meses, encontrei uma moça na rua, em algum lugar, ela falou, ai, posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Minha casa está uma maravilha. Eu falei, por quê? Porque aquilo que você falou que os filhos podem ajudar em casa, a minha casa virou um sonho. Todo mundo agora ajuda. Eu achava que não podia pedir isso para os filhos. Olha só. Então, tirou um peso das costas, né? Tirou um peso. E hoje em dia que a gente tem menos tempo, a gente tem mais oportunidade de dividir esses trabalhos, esses serviços. Eu vejo pelos meus filhos, olha, eles não estão aqui, agora eu posso falar. Mas, deixa eu olhar por aqui. Não, eu tenho muito orgulho deles, porque lógico, tinha os seus percalços e tal, mas eles viraram muito bons pais, sabe? Eles são muito bons pais. Então, assim, cada um no seu estilo e tudo isso, mas eles aprenderam a ser bons pais. Então, para mim, isso é o maior currículo meu, é esse. Depois você posta aquele plano que você fez para cada um deles, e aí vê qual que saiu melhor e qual que você foi mais ou menos. Depois a gente faz uma nota aqui no Instagram para ver se essas dicas funcionam. A gente já está entrando. Diga. Não, pode falar. Não, essas dicas funcionam sim, mas funciona, mas não quer dizer assim que você faz tudo e que dá tudo certinho, não. Às vezes você faz a coisa super bem feitinha, pensando que vai dar certo, dá tudo errado. O que a gente tem que pensar é que a gente pode retomar, a gente pode muitas vezes falar para o filho, olha filho, exagerei, viu? Eu acho que eu peguei pesado demais nessa bronca, não era para tanto, o negócio não estava bem, mas acho que eu peguei demais. Então me desculpa, tá? Quer dizer, tem pai que acha que não pode pedir desculpa para o filho, que vai perder a autoridade. Não vai ganhar. Se realmente... Porque a gente não acerta sempre. E eles vendo que a gente não acerta sempre, eles também não vão ficar tão culpados quando eles errarem. Não vai acontecer nada, errou, paciência, vamos lá. Bola para frente, vamos... Ô Dorita, a gente falou muito da criança, da turma ali, a gente quase chegou nos 250, que eu prometi que era o gatilho mental aqui para mim, né? Você fala de gatilhos mentais na sua masterclass aí. Inclusive, o seu masterclass é como transformar a comunicação com seus filhos. Tem isso aí, depois a turma entra nos seus canais. Inclusive, estava vendo aqui, ó, cadê? Ó, no teu canal do Instagram, que a turma aí com certeza já está seguindo, se a gente chegar em 250, a gente vai falar de matrimônio, hein, turma? Se chegar em 250. E tem dicas boas aqui que a Dorita vai dar que vocês não vão acreditar. Então, clica na flechinha aí, ainda tem mais um tempinho para a gente chegar lá. Você fala o seguinte, ajuda a turbinar a vida de pais e mães, né? A sua vida de pai e mãe, né? Então, você como pai e mãe, você ajuda a dar essa turbinada, que é muito disso que a gente está escutando aqui. Eu, pelo menos, estou super turbinado aqui com o que você está falando. Eu tenho uma pergunta, uma colocação, na verdade, aqui, que tem a ver com matrimônio, independentemente se a gente chegar ali nos 250, que a Silmara Aguiar, ela fala aqui que a gente está sempre falando do pai, da mãe, da função de cada um dentro de casa e tudo mais, e em casais separados, né? Ela fala isso quando o pai ajuda, mesmo sendo separado, e quando é separado, vem em casa visitar e a criança faz o que quer. Como é que é essa relação quando a gente tem pais que são separados?
Então, a ótima pergunta é essa, que eu costumo sempre dizer o seguinte: existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Não existe. Então, Nem uma esse vez filho, né? pai e nem ex-filho. Existe pai é pai para sempre, filho é filho para sempre, mãe é mãe para sempre. Então, a responsabilidade de educar continua. Continua. Não interessa se você vai ver seu filho só no fim de semana, uma semana sim, uma semana não, não interessa. Quer dizer, você tem que ter maturidade suficiente para tentar conversar com a esposa ou com o esposo, fazer planos, ainda que vocês não estejam casados, porque vocês têm que pensar no bem dos filhos de vocês. Entendeu? Eu sei Uhum. que isso que é um dificultador, porque às vezes tem casais que estão muito, né, belicosos aí, não tem muita comunicação. Mas tem que haver um esforço, pelo menos para um não criticar a estratégia do outro, para um, se não colabora, pelo menos não atrapalha, né? Se o filho fala, não, minha mãe fala que eu tenho que estudar depois do almoço, sei lá o quê. Você fala, não liga para sua mãe, não, estuda a hora que você quiser. Para passar de pai legal, ele está fazendo um grande mal para o filho, né? Então, assim, o fato de estar separado não elimina a responsabilidade de educar o filho nunca, nunca, nunca. Só vai eliminar quando morrer. Se o pai morrer, ele está dispensado. Mas se ele não, enquanto ele não morrer, não está dispensado. Outro dia minha mãe ligou aqui para mim na quarentena e falou assim, filho, você escovou os dentes hoje? Aí, tá? Como é que tá as coisas? Aí eu falei, dona Diva, escovei quando eu acordei e agora depois do almoço, mas antes, agora só depois do jantar. Eu falei, não, tá bom. Não esqueça de passar o fio dental. Eu falei, então tá bom. Mas É mãe é mais um ou bicho. menos isso, né? Mãe é um bicho esquisito mesmo, não tem jeito. Mãe é um bicho esquisito. Não tem duas, não tem duas. Por isso que a gente só tem uma, porque ninguém aguentaria duas mesmo. Não, Porque não a gente aguenta. não aguenta, Olha, não aguenta. muitas mensagens aqui, ó, a Bianca dando risada, tô dando risada toda hora aqui, porque é muito legal, muito leve o seu papo, Dorita, muito gostoso, assim, de conversar, né? O Felipe aqui, responsabilidade é primordial, né? A Aquamulti aqui, criança aprende com repetição, então a gente tem que repetir. A Helena, deve ser lá do Chile, nossas parceiras, falando de como ela pensa que os pais acham que os filhos são capazes de fazer tudo sozinhas, mas precisa da participação, né? O João Paulo aqui, até o João Paulo lá do colégio, dando seus comentários aqui, que te indicou para estar com a gente, né? A Patrícia dando um oi aqui, a Tibum dos Mundos aqui, a turma lá de Mato Grosso, que aqui a gente tem o Brasil inteiro, obviamente, né? Nossa, Muito que legal, que legal, que a turma legal. toda participando aqui, fazendo seus comentários, que é muito legal. E a gente vai para os encerramentos aqui, Dorita. Eu queria que você deixasse alguma mensagem geral aí para a turma. Se quiser falar alguma coisa de marido e mulher também, acho que vale a pena, né? Eu fiquei bombando com essa informação desde o começo. E eu assisti 2 vídeos seus, olha, 2 vídeos chocantes, de 8, 10 minutos ali, cada um deles, né? Um você falando, aí você tira as esposas, a hora que você fala assim, mulheres, saem da sala, eu quero falar com os maridos. Cara, o que deve ter de mulher que deve ter ficado na sala para assistir aqueles vídeos? Foi uma estratégia aqui, né? Foi Uma estratégia, um gatilho. é um gatilho mental. Mulherada, ó, então vou usar aqui, ó. Mulherada, saem da live porque ela vai falar uma coisa para os maridos, para os homens agora. Então, sai da sala. Vocês não vão conseguir. Daí vai todo mundo aí, fica todo mundo lá ligado. Fica todo mundo mandando aviãozinho, dizendo, olha, você vai falar uma coisa só para os homens, entra aí, vai bater 380 pessoas daqui a pouco aqui. Mas você sabe que é o que eu sempre digo, e é uma coisa que é realmente assim, a coisa mais importante para os filhos, que aliás é assim, o tema do meu livro Pais Inteligentes, Filhos Resolvidos, inteligentes não é no sentido que os pais têm que ser assim, um QI, não sei o que, não. O pai que sabe das coisas, os filhos vão ser resolvidos. E sabe o que quer saber das coisas? É estar bem casado, estar de bem com a sua mulher, saber o que a mulher precisa, tentar entender, entrar na cabeça da mulher, porque mulher é esquisita mesmo. E a gente é esquisita. Minha esposa está escutando, fecha o ouvido aí. Não, mulher é assim mesmo. E agora acontece o seguinte, se a gente fosse diferente, vocês teriam casado com um homem. E acho que você não queria casar com um homem, queria casar com uma mulher. Então, o homem primeiro pensa, depois fala. Mulher pensa falando, já começa por aí, né? Então tem que dar desconto, tem que dar desconto.
Tem que dar desconto. Mulher precisa muito de afeto, gente. Precisa. Eu sempre falo para os homens: você quer ter uma fabulosa parceira sexual? Você dá muito afeto para sua mulher. As mulheres estão carentes, sabe? Precisa abracinho, mensaginha, coraçãozinho, te amo, não sei o quê. Faz assim, escreve no papel, põe um alarme no celular para te avisar, para você dar um... Porque às vezes os homens são muito diretos, né? Então, assim, é muito importante que os filhos vão crescer bem, virtuosos. Lógico, tem todo esse trabalho, mas eles vão crescer estáveis, equilibrados, se os pais estiverem bem. E os pais estarem bem não quer dizer que os pais têm que ser aqueles 2 pombinhos o tempo inteiro. Mas assim, se um está mais atacado, cala a boca o outro. Não começa a soltar faísca um em cima do outro. A gente tem que ter essa percepção, né? E assim, o homem, por exemplo, é muito engraçado que o homem, ele gosta de ler o jornal silenciosamente. E a mulher gosta de ler o jornal comentando. Isso irrita o homem, isso irrita o homem. Então, às vezes, o sonho de consumo de um homem é ler o jornal. Pode a mulher estar do lado, mas silenciosa, entendeu? Silenciosa. E a gente não entende muito essas coisas, mas esse livro que eu gosto muito é um livro do Willard Hillary, que chama His Needs, Her Needs. É sensacional esse livro. E tem, agora eu descobri que tem em português, se chama Um Casamento à Prova de Traição. Que ele fala das necessidades da mulher casada e nas necessidades do homem casado, que ele fez uma grande pesquisa. Ele conta o segredo que vale 5 milhões de dólares, né? É só seguir. E é 10 anos de terapia. Pô, no livro, quanto custa? Custa 30 reais, 40 reais? Nada, não custa nada, nem sei quanto custa. Tem até PDF já, porque faz tempo já que tem esse livro. Então, assim, é muito legal. Agora, se quiser um resumo, é só ir lá no meu canal e assistir os últimos 2 vídeos, que eu só falo sobre isso. Só falo sobre isso. Então, assim, sabe, a gente tem que ter assim, muito bom humor, tem que relevar as coisas, passa batido, não tem importância. Um dia a mulher não está muito animada, está na TPM, está cansada, faz alguma coisa para ela, serve um chazinho. O que custa? O que custa? E eu sempre tive essa preocupação de que meus filhos, como eu só tinha homem, que eles aprendessem a ser bons maridos, né? Então, eu tinha que pedir coisas para eles. Eu tinha que pedir, faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim. E parecia que eu estava abusando, né? Estava fazendo exploração infantil. Mas não é isso, não. Os meninos precisam ver. Você tem menino ou menina? Você tem um casal? Eu tenho um casal. Então, os meninos têm que ver, eles vão se identificar como homem através de você. Eles vão te ver e vão te imitar. E a menina através da sua esposa. Então, você tem que mostrar para ele o seu lado de homem generoso, gentil, afetivo, que às vezes pode não ser a sua característica. Mas se você sabe que a sua esposa precisa disso, como você ama a sua esposa, você faz isso. E eles vão aprendendo isso, e isso vai ficando natural dentro deles. Natural dentro deles. Então, assim, não é uma coisa do outro mundo você ficar casado. Todo mundo fala, ai, pelo amor de Deus. Não é pelo amor de Deus. Não, eu estou casada há 47 anos, com o mesmo marido, eu sempre falo, com o mesmo marido. Eu tenho um monte de defeitos, ele tem outro monte, a gente junta esses 2 montes. E tudo bem, a gente vai lidando. Eu não trocaria nada, não trocaria de marido de jeito nenhum. Ficaria com ele mesmo, com todos os defeitos que ele tem. E eu tenho certeza que ele também ia ficar comigo, apesar dele reclamar, tudo, mas eu tenho certeza que ele também ficaria comigo. Então, assim, o que eu quero transmitir para as pessoas é assim, que família é top, é o que tem de melhor. Não tem nada melhor que família. Não tem nada. Eu fico pensando, se você estiver na hora da morte, você vai falar assim, nossa, meu Deus, eu tenho que sair e comer um doce, que eu vou morrer se eu não comer esse doce. Não, na hora da morte você só quer a família ali perto de você, você só quer ver o sorriso dos seus filhos, dos seus netos, do seu marido. Então, vamos cuidar da família, vamos cuidar desses meninos, que eles que vão tocar esse mundo, né? Então, vamos cuidar deles muito bem. E, ó, vamos me seguindo lá no meu canal, é Dorita_Porto, o canal do Instagram. Que eu dou muitas dicas. Eu só estou no Instagram para isso, entendeu? Para dar dicas para as pessoas, o tempo todo. Só penso nisso, uma coisa atrás da outra. Muito legal, Dorita. Muito obrigado. Você é daquelas mulheres arretadas que assiste o canal do Boi com o marido sem falar uma palavra, né? Exatamente. A turma assiste o vídeo, eles vão saber disso. Eu tirei isso do seu vídeo, né? Tem que ficar quieto e assistir o canal do Boi, que o homem gosta.
Nossa, é 25, 5 mil. E 25, 5 mil. Que legal que é Não, isso. e fora os comentários, mas esse aí tem uma barbela, eu nem sabia o que era barbela, esse aí tem uma barbela, porque o meu marido é pecuarista, né? Então ele gosta muito de ver. Não tem importância se é futebol, se é Palmeiras, se é golfe, se é o que for, não interessa. Você está ali do lado, você está fazendo companhia, o marido precisa de companhia. Então vamos lá, mulherada, para de fazer, sabe, firula de achar que o marido tem que fazer. Não, faz primeiro. Quem faz primeiro, faz com que o outro faça para você. Tá Muito bom? legal. Dorita, obrigado por tudo. A gente passou Eu por que vários agradeço. assuntos aqui. Vamos repetir essa dose no outro momento. Agradeço de coração aí. Teve um monte Eu de também te perguntas, um monte de agradeço. coisa. Uma coisa que você falou ao longo da live, eu gostaria que depois, se fizesse a gentileza, mandasse para a gente as dicas dos livros que você fez durante a Tá, nossa transmissão. Deve ter no seu canal também, eu imagino. E aí a tá. gente posta aqui no nosso Stories e deixa lá o link, faz alguma coisa, alguma brincadeira para que a turma possa pegar esses livros aí e usarem, tá bom? Tá joia, Beijão tá para joia. você, um abraço Obrigada, a todos aí Gustavo. que nos acompanharam. Deixa eu ver a carinha da sua mulher. Ela foi embora? A sua esposa Não, não tá tá aqui aí do mais? lado, mas ela não Ah, queria quer ver? entrar. Aqui, ó. Ah, fala pra ela vir dar um tchauzinho. Então vem aqui, Ah, ó. tá de longe. Oiê, tudo bem? Como é Prazer, que você... Tá minha mulher aqui e o Gene Simmons aqui atrás também, ó. Tá vendo? É do Kiss esse aqui, ó. O bonequinho. Ah, que bonitinho. Como é que você chama, mulher do Gustavo? Como é que você chama? A Como é que ela Bárbara. chama? Bárbara, que prazer, Espanhola, né? Bárbara. Você falou que estudou na